Epitáfio. Que qualidades estavam ausentes nestes mesmos homens, as quais é necessário nos homens estar presentes? E que qualidades estavam presentes, as quais não é necessário estar? Se eu pudesse dizer as coisas que desejo, se eu pudesse desejar o que é preciso, sendo poupado da nêmesis divina, oferecendo a inveja humana, eles adquiriram, por um lado, a virtude divina, por outro lado, o caráter mortal do homem, preferindo certamente 1000 vezes a doce e justa medida à arrogante justiça, preferindo quem diz o que é mais justo ao rigor das leis, porque consagraram pelo uso a mais divina e mais universal lei, falar e calar, fazer e deixar fazer o que se deve no momento que se deve, e exerceram as duas melhores coisas que é preciso exercer, a razão e a força física, decidindo com a primeira e realizando o que foi decidido com a segunda, atenuando as dores dos que são injustamente infelizes, unindo os injustamente felizes, desdenhosos em relação ao que é vantajoso, apaixonados pelos que convém, apaziguando a demência da força física através da sensatez da razão, impetuosos com os impetuosos, prudentes com os prudentes, intrépidos com os intrépidos, terríveis com os terríveis. O testemunho disso, ergueram como oferendas a Zeus os troféus dos inimigos, oferendas de si mesmos. Não eram inexperientes, nem quanto ao inato ímpeto da guerra, nem quanto aos amores permitidos, nem quanto ao combate armado, nem quanto ao amor pelas belas coisas da paz. Dignos para com Zeus pela justiça, honestos para com os pais pelo cuidado, justos para com os cidadãos pela honestidade, piedosos para com os amigos pela fidelidade. Eis aí porque, tendo morrido, a saudade deles não expirou junto, mas imortal, vive nos corpos não imortais dos que já não vivem. Paráfrase do Tratado do Não Ser no MXG. Górgias diz que nada é. Se é incognoscível. Se tanto é quanto é cognoscível, não pode ser evidenciado aos demais. E conclui que não é ao reunir as coisas ditas por outros, isto é, todos os que dizendo coisas contrárias acerca do que é, denunciam-se como parece, uns aos outros. Alguns ao dizerem que o ser é uno e não múltiplo, outros ao dizerem que é múltiplo e não uno. Alguns ao dizerem que o ser não é gerado, outros ao dizerem que é gerado. Górgias raciocina segundo ambas as partes, pois é necessário, diz ele, que se algo é, não sendo nem uno nem múltiplo, nem não gerado nem gerado, então nada é. Pois se algo fosse, seria uma coisa ou outra. Após sua primeira e original demonstração, na qual diz que não há ser nem não ser, Górgias tenta mostrar, como Melisso e Zenão, que o ser não é uno ou múltiplo, que não é não gerado, nem gerado. Com efeito, se o não ser é não ser, o que não é seria tanto quanto o que é, pois tanto o que não é o que não é, quanto o que é o que é, de modo que as coisas são e não são. Entretanto, se o não ser é, o ser, a sua antítese, não é, diz ele. Pois se o não ser é, cabe ao ser não ser. De modo que, assim diz Górgias, nada seria a menos que ser e não ser fossem o mesmo. Mas, se são o mesmo, ainda assim nada seria, pois tanto o que não é,
quanto o que é não é, já que justamente é o mesmo que o que não é. Eis aí, pois, o argumento dele. Depois de seu argumento, Górgias diz que se algo é ou não gerado ou gerado, admitindo as afirmações de Melisso. Se é não gerado, é infinito. Mas o infinito não pode ser em parte alguma, pois nem seria em si próprio, nem em outro, já que haveria dois, tanto aquele que é enquanto aquele no qual é. E de acordo com o argumento de Zenão acerca do espaço, o que é em parte alguma coisa não é. Com efeito, em razão do seguinte, o ser não é não gerado nem gerado. Nada seria gerado a partir do que é, nem a partir do que não é. Pois, se fosse gerado a partir do que é, se transformaria, o que é impossível, já que se o que é se transformasse, não mais seria o que é. Do mesmo modo, se o que não é fosse gerado, não mais seria o que não é. Certamente, nada poderia ser gerado a partir do que não é. Se com efeito, o que não é, não é, nada pode ser gerado a partir do nada. Mas se o que não é, tanto não é gerado a partir do que é, quanto não é gerado a partir do que não é. Então, se algo é necessário que seja não gerado ou gerado. Mas isso é impossível. Logo, é impossível também que algo seja. E ainda, se algo é ou uno ou múltiplo, diz Górgias. Se não é uno nem múltiplo, nada seria. E diz ele, certamente uno não seria, porque o uno seria verdadeiramente incorpóreo, na medida em que não possui nenhuma grandeza, o que é confirmado pelo argumento de Zenão. Pois, se o ser não é uno nem múltiplo, nada se moveria, pois não seria movido por nada, ou não mais seria, nem se manteria do mesmo modo. Mas, por um lado, não seria, e por outro, o não ser seria gerado. E ainda, ou se move ou é movido. E se modifica, não sendo contínuo, o ser torna-se dividido, e não é aí onde é dividido. De modo que, movendo-se todas as suas partes, em todas as suas partes seria dividido. Mas se é assim, não é em parte alguma, pois falta ser aí onde é dividido, diz Górgias, e chama isso de dividido ao invés de vazio, do mesmo modo que está dito nos escritos atribuídos a Leucipo. Então, se nada essas demonstrações o dizem por completo. Pois é preciso que as coisas pensadas sejam, e o que não já que não não pode ser pensado. Mas se fosse assim, ninguém diria nada falso, diz Górgias, nem mesmo se dissesse que bigas combatem no mar, pois assim todas essas coisas seriam. Com efeito, as coisas vistas e as coisas ouvidas serão por isso, porque cada uma delas é pensada. Mas se não é assim, como não vemos as coisas que são, do mesmo modo não são as coisas que vemos ou pensamos. Com efeito, mesmo que muitos as vissem e muitos também as pensassem, não seria evidente que tipo de coisas é verdadeiro, de modo que se tais coisas também são, para nós serão incognoscíveis. Mas se são cognoscíveis, como diz Górgias, poderia alguém evidenciá-las a outro? Pois diz Górgias, como alguém poderia evidenciar, pela palavra, as coisas que vê? Ou como poderia evidenciá-las para alguém que as escute e não as veja? Pois do mesmo modo que a visão não conhece os sons, assim também a audição não ouve as cores, mas os sons. E aquele que fala não fala a cor nem a coisa. Então, como poderia alguém que não tem determinada coisa na mente vir a tê-la por intermédio de outra pessoa, através da palavra ou do signo, que é diferente da coisa,
a não ser que ou a veja, se for uma cor, ou a escute, se for um som? Pois primeiro ninguém diz o som nem a cor, mas a palavra, de modo que não é possível pensar a cor, mas vê-la, bem como não se é capaz de pensar o som, mas ouvi-lo. Mas se é possível perceber e ler a palavra, como o que escuta, terá na mente a mesma coisa? Pois não é possível o mesmo estar simultaneamente em numerosas pessoas e ser um ente separado, pois um seria dois. Mas se, diz Gorgias, fosse o mesmo em muitos, nada impede que não lhes pareça semelhante, não sendo neles semelhantes em cada lugar e em si mesmo. Se algo fosse em tal lugar, não seria dois. Porém, o mesmo ser humano não parece perceber coisas semelhantes ao mesmo tempo, mas coisas diferentes, pela audição e pela visão, e diferentemente, tanto agora quanto antes, de modo que dificilmente alguém perceberia uma coisa idêntica à outra. Assim, o ser não é. Ninguém pode evidenciar o que conhece a outro, pois tanto o não ser é coisa dizível, quanto porque ninguém conhece o mesmo que outro. Todos, incluindo Gorgias, consideram as aporias dos mais antigos, de modo que na investigação acerca daqueles também será preciso examinar a fundo os problemas destes. Paráfrase do Tratado do Não Ser em Sexto Empírico. Gorgias de Leontinos pertencia à mesma legião dos que eliminam o critério, mas não segundo a mesma tática do grupo de Protágoras, pois no livro intitulado Acerca do Não Ser, ou sobre a natureza, sustenta sucessivamente 3 pontos principais. Primeiro, que nada é. Segundo, se é inapreensível para o ser humano. Terceiro, que mesmo se é apreensível, não obstante é incomunicável e inexplicável ao próximo. E de fato nada é se conclui do seguinte modo: se é, ou é ser, ou não ser, ou ser e não ser. Mas nem é ser, como ele demonstrará, nem não ser, como justificará, nem ser e não ser, como também ensinará. Portanto, não há algo. E por um lado, o não ser certamente não é. Pois se é não ser, então será e ao mesmo tempo não será. Assim, na medida em que é concebido como não ser, não será. Mas por outro lado, na medida em que é não ser, novamente será. Mas é completamente absurdo algo ser e ao mesmo tempo não ser. Portanto, o não ser não é. E novamente, se o não ser é, o ser não será, pois são mutuamente contrários. E se ao não ser atribui-se o ser, ao ser atribuir-se-á o não ser. Mas não é o caso que o ser não seja, assim tampouco o não ser será. Entretanto, o ser não é, pois se o ser é, ou é eterno, ou gerado, ou simultaneamente eterno e gerado. Mas não é eterno nem gerado nem ambos. Como demonstraremos, então, o ser não é. Pois se o ser é eterno, pois por aqui se deve começar, não tem princípio algum. Pois tudo que vem a ser tem algum princípio. Mas o que é eterno, sendo não gerado, não tem princípio. E não tendo princípio, é ilimitado. Mas se é ilimitado, não está em lugar algum, pois se está em algum lugar, aquilo em que está é algo diferente dele, e assim envolvido por algo. O ser não mais será ilimitado, pois o que envolve é maior do que o que é envolvido. Mas nada é maior do que o ilimitado, e desse modo, o ilimitado não está em um lugar. Ademais, também não envolve a mesmo, pois assim será idêntico o que está nele
e aquilo em que ele está, e o ser se tornará dois. O lugar e o corpo, pois aquilo em que está é o lugar, enquanto aquilo que está nele é o corpo. Mas isso certamente é absurdo. Portanto, o ser não está em si mesmo. Desse modo, se o ser é eterno, é ilimitado. Se é ilimitado, não está em lugar algum. Se não está em lugar algum, não é. Assim, se é eterno, o ser desde o princípio não é. Além disso, o ser tampouco pode ser gerado, pois se é gerado, ou é gerado a partir do ser, ou do não ser. Mas não é gerado a partir do ser, pois se o ser é, não veio a ser, mas já é. Tampouco a partir do não ser, pois o não ser não pode gerar algo, porque o que é capaz de gerar algo deve necessariamente participar da existência. Portanto, o ser também não é gerado. Do mesmo modo, o ser também não é ambas as coisas, eterno e gerado, simultaneamente, pois são ambas mutuamente excludentes. E se o ser é eterno, não é gerado, e se é gerado, não é eterno. Portanto, se o ser não é eterno nem gerado, nem ambos, ele não poderia ser. Caso contrário, se é ou é uno ou múltiplo, mas não é uno e nem múltiplo, como será apresentado. Portanto, o ser não é, pois se é uno, ou é quantidade ou é contínuo, ou é grandeza ou é corpo. Mas em qualquer um destes casos não é uno, pois se for quantidade, se dividirá. E por outro lado, sendo contínuo, se separará. E do mesmo modo, se for concebido como grandeza, não será indivisível, mas se for corpo, será triplo, pois possuirá altura, largura e profundidade. Mas certamente é absurdo dizer que o ser não é um desses. Logo, o ser não é uno. Mas também não é múltiplo, pois se não é uno, tampouco é múltiplo, pois o múltiplo é composto a partir de unidades. Por isso, eliminado o uno, juntamente elimina-se o múltiplo. Assim, pois, a partir disso está claro que nem o ser é e nem o não ser é, mas que não é ambos, o ser e o não ser. Infere-se facilmente, já que o não ser é e o ser é. O não ser será idêntico ao ser quanto ao ser, e por isso nenhum desses dois é. Pois se concorda que o não ser não é, mas já foi demonstrado que o ser é idêntico ao não ser. Portanto, ele também não será. Não obstante, se o ser é idêntico ao não ser, não podem ambos ser, pois se ambos são, não são idênticos. E se são idênticos, não são ambos. Disso se segue que nada é, pois se o ser não é, nem o não ser é, tampouco ambos são, e nada mais se concebe. Além disso, nada é. Mas ainda que algo seja, é desconhecido e inconcebível para o homem, como indicará a seguir. Pois se as coisas pensadas, discórdias, não são seres, o ser não é pensado. E isso está conforme a razão, pois do mesmo modo que se as coisas pensadas tiverem o atributo de serem brancas, as coisas brancas terão por atributo serem pensadas. Da mesma forma, se as coisas pensadas tiverem por atributo o não ser, necessariamente os seres terão por atributo não serem pensados. Por isso é correta e válida a conclusão de que, se as coisas pensadas não são seres, o ser não é pensado. Mas as coisas pensadas, por isso se deve antecipar, não são seres, como demonstraremos. Então o ser não é pensado. E que as coisas pensadas não são seres está claro, pois se as coisas pensadas são seres, todas as coisas pensadas são, qualquer que seja o modo que alguém as pense, o que é incoerente. E se assim é trivial. Pois não é porque alguém pensa em um homem voando ou em carros correndo no mar, que imediatamente o homem voa
ou os carros correm no mar. Assim, as coisas pensadas não são seres. Além disso, se as coisas pensadas são seres, então os não seres não serão pensados, pois aos contrários se atribuem contrários, mas o contrário do ser é o não ser. É por isso, se em geral a propriedade do ser pensado se atribui ao ser, então ao não ser será atribuída a de não ser pensado. Mas isso é absurdo, pois se lá a quimera e outros não seres são pensados, portanto o ser não é pensado. Assim como as coisas vistas são chamadas de visíveis por isto, porque são vistas, e as ouvidas de audíveis, porque são ouvidas, e por um lado, não descartamos as coisas vistas, porque não são ouvidas. Nem por outro lado, rejeitamos as coisas ouvidas, porque não são vistas, pois cada coisa deve ser julgada por seu próprio sentido, mas não por outro. Da mesma forma, as coisas pensadas, mesmo se não são vistas pelo olho, nem ouvidas pelo ouvido, serão apreendidas por seu critério peculiar. Então, se alguém pensa em carros a correr no mar e não os vê, deve crer que há carros correndo no mar. Mas isso é absurdo. Logo, o ser não é pensado e apreendido. Mas mesmo se é apreendido, será inexprimível para outro. Pois se os seres são visíveis, audíveis e comumente perceptíveis, subsistindo externamente, e os visíveis são apreendidos pela visão, os audíveis pela audição, e não o contrário, como então podem ser comunicados ao outro? Por isso, por meio do qual informamos é palavra. Mas a palavra não é as coisas que subsistem, e nem os seres. Portanto, não comunicamos seres aos que nos cercam, mas palavra, que é diferente das coisas que subsistem. Então, assim como o visível não se torna audível e vice-versa, do mesmo modo o ser, já que subsiste externamente, não poderia tornar-se a nossa palavra. E não sendo palavra, não se evidenciaria a outro. Além disso, diz ele, a palavra se constitui a partir das coisas que chegam a nós desde fora, ou seja, das coisas perceptíveis, pois a partir do encontro com o sabor, surge em nós a palavra produzida de acordo com tal qualidade, e a partir da incidência da cor, a palavra de acordo com a cor. Mas, se assim é, a palavra não é expressão do que é externo, mas antes são as coisas externas que se tornam reveladoras da palavra. Além disso, não se pode dizer que, assim como as coisas audíveis e visíveis subsistem, do mesmo modo subsistem a palavra, de forma que as coisas que subsistem e os seres possam ser revelados a partir de algo que subsiste por si mesmo e é. Pois, diz Gorgias, mesmo se a palavra subsistir, ela diferirá das demais coisas subsistentes. E os corpos visíveis, por sua vez, diferem mais ainda das palavras, pois o que é visível é apreendido por um órgão e a palavra por outro. Então, a palavra não indica as demais coisas subsistentes, assim como estas não evidenciam a natureza delas. Tais, então, são as tantas aporias suscitadas por Gorgias, com base nas quais desaparece o critério de verdade, pois do não ser, do que não pode ser conhecido e do que não é de natureza a ser explicado a outro, não poderia haver critério.